Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Este é um dos capítulos mais tocantes e doutrinariamente ricos do livro Nosso Lar. Ele explora temas profundos como o amor, o sacrifício, a reencarnação e a lei de causa e efeito. O título Sacrifício de Mulher encapsula a essência do capítulo. Este capítulo é fundamental para a jornada de André Luiz, ensinando-lhe a nós também, que o verdadeiro progresso espiritual não está em fugir da dor, mas em abraçar o serviço e o sacrifício como as mais nobres expressões do amor. Capítulo 46. Sacrifício de Mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprendera a ser útil, encontrara o prazer do serviço experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não recebera auxílio adequado? Não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio, e no entanto mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940 sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Observamos a transformação de André Luiz através do trabalho, redenção pelo serviço quando fiz. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprenderá a ser útil, encontrar o prazer do serviço. Este é um pilar da filosofia apresentada no livro. André Luiz, que na Terra era um médico orgulhoso e egocêntrico, encontra a verdadeira felicidade não no ócio ou no poder, mas na utilidade e no serviço ao próximo. O trabalho nas câmaras de retificação funciona como terapia e mecanismo de evolução espiritual. Até ali, não voltará ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Aqui vemos o conflito interno de André Luiz, o desejo natural de rever a família versus a disciplina e a compreensão de que há um tempo certo para tudo. E complementa, cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Ele reconhece uma hierarquia espiritual e confia no julgamento de seus superiores, como o ministro Clarencio. Essa submissão não é cega, mas baseada na gratidão e no reconhecimento de que eles sabem o que é melhor para seu progresso. Percebemos que a saudade é um sentimento legítimo e motor de crescimento quando ele diz, à medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se minha ansiedade de rever os meus.
Aqui não trata a saudade como uma fraqueza a ser eliminada, mas como um sentimento profundo. Quanto mais equilibrado ele se torna, mais forte é sua capacidade de sentir e lidar com essa saudade, o que paradoxalmente aumenta a ansiedade pelo reencontro. Percebemos mais uma vez que o ministro Clarencio é uma figura da autoridade sábia e reservada. Mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Clarencio é o mentor ideal, firme, sábio, amoroso, mas sem sentimentalismos excessivos. Ele não cede aos caprichos de André Luiz, mas o conforta quando necessário, asseverar a não andar longe o dia. Sua reserva nos ensina a virtude da paciência e da confiança. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte. Aqui encontramos um dos conceitos do Espiritismo: os laços de amor verdadeiro não se rompem com a morte. A mãe de André Luiz, mesmo estando em uma esfera espiritual mais elevada, desce para ampará-lo, demonstrando que o amor familiar é uma força cósmica de amparo e progresso. A visita iminente da mãe não é apenas para matar a saudade, mas para trazer novos projetos. Isso sinaliza que André Luiz está prestes a entrar em uma nova fase de sua jornada espiritual, que envolverá, como se descobre mais adiante no livro, a permissão para visitar seu antigo lar. Aqui, capturamos um momento crucial na evolução de André Luiz. Ele já não é o espírito sofredor e revoltado do início do livro. Agora, é um trabalhador dedicado que encontrou propósito. No entanto, ainda carrega profundas saudades e anseios. Aqui, equilibra perfeitamente a alegria da redescoberta espiritual com a dor da separação, mostrando que o crescimento é um processo contínuo de aprendizado, trabalho, paciência e, acima de tudo, confiança no amor e na sabedoria divina. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um séptico de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos acaso residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o pai nos confiar. Mas indaguei. Como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual?
Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Percebemos André Luiz acometido do amor possessivo e protetor, ainda influenciado por uma visão humana. Ele vê a reencarnação como um retrocesso, um caminho escuro, e não compreende por que sua mãe, que já alcançou um estado espiritual mais elevado, escolheria voluntariamente passar pelas dificuldades da vida na matéria novamente. Sua reação inicial é de protesto e discordância. Enquanto a mãe de André Luiz incorpora o amor abnegado, a sabedoria e o senso de dever. Sua serenidade contrasta com a angústia de André. Sua motivação é puramente altruísta, resgatar o marido, Laerte, que se encontra em uma situação espiritual perigosa. Ela entende a reencarnação não como um castigo, mas como uma ferramenta de auxílio e uma missão de amor. Já Laerte, o pai, é a figura central. É descrito como um cético de coração envenenado, alguém que, por suas escolhas e incredulidade, corre o risco de mergulhar em abismos mais fundos. Ele representa o devedor, a alma que necessita de uma intervenção drástica para não se perder completamente. Esse diálogo é uma aula sobre vários pilares da doutrina espírita. Expõe a reencarnação como missão, pois a mãe de André quebra a ideia de que a reencarnação é sempre uma punição ou uma expiação imposta. No seu caso, é uma escolha consciente e missionária. Ela desce ao nível do necessitado porque é a única forma de ajudá-lo efetivamente, como resume na frase: não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. A mãe de André nos ensina a verdadeira natureza do amor, quando define o amor verdadeiro como ativo e sacrificial. A sua retórica é poderosa: os espíritos que amam, verdadeiramente, não se limitam a estender as mãos de longe. A analogia do palácio e dos filhos na intempérie ilustra perfeitamente que o verdadeiro amor não tolera o conforto próprio enquanto o ser amado sofre. Agora o ponto mais alto com uma filosofia mais profunda é o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. André questiona a liberdade individual de seu pai, que foi induzido a reencarnar. A mãe explica a complexa relação entre liberdade e responsabilidade falando que Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Significa que Deus nos dá a liberdade de escolher, mas as nossas más escolhas geram consequências inevitáveis, a fatalidade ou o karma, que precisamos enfrentar para nos reequilibrarmos. E que o devedor é escravo do compromisso assumido. A liberdade de Laerte estava comprometida por suas próprias dívidas espirituais. A reencarnação, nesse caso, funciona como um remédio santo, embora muito amargo, que ele precisa tomar para se curar. A liberdade plena só é alcançada quando se compreende e se pratica o dever. As reencarnações podem ser meticulosamente planejadas por espíritos superiores. A equipe espiritual aproveitou uma disposição de Laerte, seu desejo de fugir das mulheres que o subjugavam para catalisar sua reencarnação, mostrando que a ajuda espiritual, embora diretiva, busca se alinhar, sempre que possível, com algum lampejo de vontade do indivíduo. Observamos aqui exemplos da doutrina espírita. Transformando conceitos doutrinários abstratos, como karma, reencarnação e livre-arbítrio, em uma narrativa humana e comovente. A decisão da mãe de André Luiz não é apresentada como um sacrifício triste, mas como o ápice da força moral e do amor incondicional, redefinindo o sofrimento como uma oportunidade de redenção e serviço ao próximo. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho.
Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um séptico e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. André Luiz com suas perguntas, será então possível, estamos à mercê do mal, expressam claramente a angústia e a sensação de impotência que muitos sentem diante do mal e da injustiça. Ele vê a situação como uma batalha entre o bem e o mal, onde os bons são vítimas passivas, simples joguetes. Mais à frente sua perplexidade se transforma em reverência, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Ele compreende a dimensão do sacrifício e do amor de sua mãe, que transcende a lógica humana. A função da mãe é de mentora, a personificação da sabedoria e do amor divinos. Ela não é apenas uma mãe no sentido biológico, mas uma guia espiritual. Sua calma é a primeira lição. Ela explica que a responsabilidade por nossas aflições começa em nossas próprias ações, antes de contrairmos qualquer débito. Ela desloca a culpa dos inimigos para a responsabilidade pessoal. Com sua visão elevada, ela não vê as perseguidoras como inimigas, mas como infelizes irmãs e futuras filhas. Isso demonstra uma compreensão profunda da lei de causa e efeito e do propósito da reencarnação, a reconciliação e a evolução conjunta. As irmãs, como ela as chama, são os verdugos, carrascos, mas a mãe as redefine como pobres irmãs que suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Elas não são a personificação do mal, mas espíritos sofredores e equivocados, presos ao passado. Já o pai é descrito como cético, indicando que sua falta de fé o torna vulnerável espiritualmente. Ele é o pivô do débito que uniu todos esses espíritos. Percebemos assim que a reencarnação é uma oportunidade de reparo. A mãe planeja reencarnar não por punição, mas como uma missão de amor, em auxílio de teu pai. Mais do que isso, ela planeja trazer seus antigos desafetos para o seu regaço materno, transformando a relação de ódio em uma relação de amor familiar. Esta é a mais sublime aplicação da reencarnação. Uma ferramenta para curar feridas e resgatar débitos através do amor. A mãe ainda adverte: não tomes empréstimos à maldade. Isso significa que toda ação negativa gera uma consequência, um débito. A perseguição que o pai sofre não é aleatória, é o resultado de ações passadas que o ligaram a essas irmãs. Já a perseguição das infelizes irmãs é um caso clássico de obsessão, onde espíritos ainda ligados a sentimentos de vingança e ódio tentam prejudicar aqueles a quem culpam por seu sofrimento. No entanto, aprendemos que isso só ocorre onde há sintonia e débitos pendentes. Ainda falando do amor como força transformadora, a mãe usa uma metáfora brilhante: não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. Lutar contra o ódio com mais ódio, forças contrárias, só aumenta o problema. A solução é o amor, é indispensável amar, André, que é a força capaz de dissolver o rancor e transformar verdugos em filhos. A atitude da mãe é de extrema renúncia. Ela está disposta a deixar a paz relativa do mundo espiritual, para mergulhar novamente nas dificuldades da vida terrena, realizando minha nova experiência, com o único objetivo de ajudar e resgatar aqueles a quem ama, incluindo os que hoje são adversários. A visão da mãe de André Luiz desconstrói a ideia de inimigos eternos.
Os verdugos são, na verdade, almas doentes e ignorantes. A maldade é vista como um desvio temporário do caminho do bem, uma condição a ser curada, e não uma natureza imutável. Considerações finais. Sacrifício de mulher. O sacrifício aqui não é de vitimização, mas de renúncia ativa e voluntária por amor. A mãe de André escolhe deliberadamente deixar sua posição em uma esfera espiritual superior para mergulhar novamente nas limitações e dores da vida carnal. Percebemos em sua frase que o amor age, quando diz: os espíritos que amam, verdadeiramente, não se limitam a estender as mãos de longe. Porque o amor verdadeiro, segundo a lição, é prático, corajoso e se envolve diretamente na dificuldade do ser amado. O ápice do sacrifício é a sua disposição de acolher não apenas o marido, mas também os seus verdugos. Ela não busca vingança ou justiça punitiva, mas a cura de todos os envolvidos, demonstrando a máxima cristã de amar os inimigos. Aplicando o amor que transforma. Este capítulo oferece uma das explicações mais claras da doutrina espírita sobre este tema no livro sobre o livre-arbítrio. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Livre-arbítrio é a capacidade inata de escolher nossos caminhos e ações. A fatalidade não é um destino predeterminado por Deus, mas a consequência inevitável de nossas próprias escolhas erradas. Ao contrair um débito, tomar empréstimos à maldade, criamos algemas que limitam nossa liberdade futura. Somos escravos do compromisso assumido, até que o quitemos. A liberdade, portanto, só é plena quando alinhada ao dever e à responsabilidade. O capítulo distingue claramente duas modalidades de reencarnação. Reencarnação voluntária, missionária. A da mãe de André. Ela escolhe reencarnar com um propósito específico de auxílio, mesmo que isso represente um sacrifício pessoal. Reencarnação compulsória, drástica. A de Laerte é apresentada como um remédio santo, embora muito amargo. O espírito está tão perdido ou resistente ao bem que seus protetores espirituais o conduzem a uma reencarnação que o forçará a enfrentar suas dificuldades, mesmo contra sua vontade imediata. Isso não anula o livre-arbítrio a longo prazo, mas funciona como uma intervenção necessária para evitar um mal maior. A família é a oficina de redenção. O plano da mãe de André reforça a nossa visão espírita da família como o principal laboratório para o reajuste espiritual. Os laços de consanguinidade são planejados no mundo espiritual para reunir almas que precisam resolver conflitos, perdoar-se e aprender a amar. Ao se tornar mãe de suas inimigas, ela utilizará o vínculo mais poderoso e sagrado, o amor materno, para dissolver o ódio e reconstruir os laços em bases de amor. Transformação do mal no bem, essa é a estratégia da mãe, sendo um exemplo sublime de como lidar com a adversidade e a maldade. Em vez de combater as forças contrárias, ela as integra em seu círculo de amor. Ao transformar verdugos em filhos, ela quebra o ciclo vicioso de perseguição e vingança, oferecendo uma oportunidade de recomeço para todos. Para André Luiz, este momento é um divisor de águas. Até então, seu entendimento do amor e do sacrifício era limitado, ainda muito ligado aos afetos terrenos e à busca de conforto. Ao testemunhar a decisão de sua mãe, ele tem uma profunda compreensão. Porque entende a dimensão do amor incondicional, que transcende os papéis de mãe, esposa ou filho, e se torna uma força redentora universal. Sua própria saudade e anseio de voltar ao lar terrestre são colocados em perspectiva. Ele percebe que existem missões e sacrifícios muito maiores em jogo. A figura de sua mãe se eleva de um ente querido pessoal para um modelo de evolução espiritual, uma mensageira do amparo que personifica a caridade em seu mais alto grau. Este capítulo é uma síntese poderosa da moral cristã sob a ótica espírita. Ele nos ensina que, não somos vítimas passivas, mas co-criadores de nossa realidade através de nossas escolhas. Que os inimigos de hoje são, na verdade, irmãos em evolução com quem temos débitos a resolver. Ensinando-nos que a justiça divina não é punitiva, mas educativa, oferecendo infinitas oportunidades de reconciliação através da reencarnação. Assim, a solução final para todos os conflitos e dores não é a vingança ou a força, mas o amor, o perdão e a renúncia.
A transformação de André Luiz no final, de questionador temeroso a discípulo reverente, espelha a jornada que o capítulo nos propõe, sair de uma visão limitada e temerosa da vida para uma compreensão ampla e amorosa da existência.